Sabe o que eu estou pensando? Eu vi aqui no livro de vocês que algumas cidades americanas, aqui na página 260, são conhecidas como as cidades, estão entre as cidades mais violentas do mundo. Como pode? Estados Unidos. Estados Unidos não é um país de primeiro mundo, desenvolvido? É uma das maiores economias do mundo. Mas os Estados Unidos também é um país muito violento, com violências comparadas até próximo a países em desenvolvimento, como o nosso e o México. É um país muito desigual. Talvez essa desigualdade social explique um pouco essa violência. Mas os Estados Unidos também é um país onde existe um grande e expressivo conflito racial. Conflito racial que ficou muito bem nítido para vocês, principalmente que são mais jovens, na semana passada, quando saiu no noticiário, todos vocês sabem, quando um afro-americano negro chamado George Floyd foi morto por um policial. Isso levou a comunidade negra americana a se manifestar, a se revoltar e a cometer atos de violência em represália à morte do jovem negro. Bem, isso não é uma coisa que acontece nos Estados Unidos, só aconteceu semana passada. Não, isso acontece há muito tempo. Aconteceu na década de 1990 com Rodney King, quando Rodney King, um outro negro americano, foi assassinado por alguns policiais. E aconteceu muito na década de 1960, quando boa parte da comunidade negra nos Estados Unidos lutavam por coisas que eram tão comuns e hoje seria assim de imaginar, como é que eles não tinham isso? Por exemplo, o direito de frequentar os mesmos lugares que as pessoas brancas, inclusive restaurantes. Direito a ir e vir, ou seja, pegar os mesmos meios de transporte público que os brancos, sentar no mesmo lugar que os brancos poderiam sentar. Isso era determinado, essa segregação racial, de proibição do direito de ir e vir, do direito de usufruto de bens e serviços, do impedimento de voto. Boa parte da população negra não podia votar, nem podia frequentar as universidades. Isso era previsto em lei nos Estados Unidos. E essas leis remetiam ao passado escravista. Mas a escravidão não acabou em 1860? Mais de 100 anos antes desses conflitos? Sim. Mas o sistema escravista acabou. A exploração econômica do negro como mão de obra acabou. Mas a segregação racial, a tentativa de limitar a população negra a uma condição de subserviência e subordinação continuou, principalmente naqueles estados onde no passado havia o uso da mão de obra escrava. Então isso era previsto em lei. Então os Estados Unidos é um país, então a gente pode perceber com essa pequena observação, é um país marcado pela discriminação racial. É um país também marcado por uma grande desigualdade social, principalmente devido nos últimos 30 ou 40 anos, os Estados Unidos sofreu uma desindustrialização. Ou seja, um setor muito importante da economia dos Estados Unidos, o nordeste dos Estados Unidos, passou a sofrer um processo de desindustrialização, ou seja, era um setor muito forte em indústrias, conhecido como Manufacturing Belt, ou seja, cinturão de manufatura, de indústrias têxteis, indústrias siderúrgicas de aço, indústrias automobilísticas, proximidade com matérias-primas, e uma mão de obra vasta, possibilitou o desenvolvimento desse setor, um período que ficou conhecido como não só nos Estados Unidos, mas no Ocidente Europeu, como uma era de pleno emprego, onde bem-estar social, onde a classe trabalhadora mais se desenvolveu. Então, essa industrialização, esse setor da indústria americana muito forte e símbolo da prosperidade,
da classe média baixa americana e da classe trabalhadora passou a sofrer com a competição em relação aos mercados, às indústrias do leste asiático, por exemplo, como o Japão, e também com as empresas, vamos dizer, a General Motors, a Ford, empresas automobilísticas e manufatureiras, passaram a ser atraídas para outra parte do mundo que oferecia mais vantagens para essa empresa, ou seja, melhor produtividade, principalmente no quesito em mão de obra, ou seja, mão de obra mais barata. A mão de obra americana era uma mão de obra cara, sustentava o chamado American Way of Life, o modo de vida do trabalhador americano. Tinha orgulho de ter o seu carro na garagem, 1 ou 2 carros na garagem, de ter um bom emprego numa montadora de automóveis, naquela época não era chamado de montadora. Então, esse trabalhador começou a perder o seu emprego porque as indústrias começaram a sair daquela região e migrar para a região onde oferecia mão de obra muito mais barata. Principalmente, por exemplo, lugares como a China, como Taiwan, depois da criação do NAFTA, um acordo econômico entre os Estados Unidos, México e Canadá, as empresas americanas começaram a migrar para o México, justamente buscando essa mão de obra barata. Isso fez com que essas empresas, que o emprego, a oferta de emprego nessa região diminuísse. E essas empresas que existiam no Nordeste dos Estados Unidos começaram a ser desativadas. Beleza, gente? Então, isso vai gerar o quê? Vai gerar desemprego. O desemprego leva o acirramento da desigualdade social. A desigualdade social acaba levando também o acirramento de conflitos que já existem com o racismo. Essa desigualdade social, essa violência do racismo acaba levando também a xenofobia, que os americanos que antes tinham pleno emprego e agora têm que disputar emprego, começam a ver os estrangeiros como competidores. Não vê mais os estrangeiros simplesmente como aquelas pessoas que vieram trabalhar naquilo que elas não queriam, porque elas tinham um emprego muito melhor. Então, o aumento da xenofobia, um tema que a gente já viu em aulas passadas, também se acirrou nos últimos anos nos Estados Unidos. E para completar tudo isso aí, a gente tem um fator que adiciona um elemento maior à violência americana, que é o acesso à arma de fogo. Numa sociedade americana, o acesso à arma de fogo é muito fácil. É tão fácil, por exemplo, que qualquer um pode comprar por computador ou ir num grande hipermercado e comprar um fuzil automático de uso exclusivo do Exército. Isso fica bem característico se vocês procurarem na internet notícias sobre massacres em escolas, feitos por jovens, como aconteceu, por exemplo, no Brasil, mas nos Estados Unidos acontece alguns anos atrás, mas nos Estados Unidos acontece muito mais e de forma muito mais devastadora devido ao fácil acesso que as pessoas têm à arma de fogo. Que eu indicaria para vocês darem uma olhada, pesquisada, é o massacre que ocorreu em Columbine, nos Estados Unidos. Numa escola na cidade de Columbine. Tem outros massacres, dos Estados Unidos, de vez em quando ocorre um fato desse, relacionado à facilidade que jovens têm de comprar, de ter arma de fogo. Então, esses são alguns dos fatores que tornam os Estados Unidos um país muito violento. Beleza, gente?